A venerável Maria Anna Lindmeier começa seu diário dizendo que escreve por obediência ao seu pai espiritual, o padre Cândido de Santo Eliseu. Ela relata: desde os 12 anos de idade, tive a graça de poder ver as almas do purgatório, que me apareciam sob diferentes formas. Isso começou com a morte do meu pai. No terceiro dia após sua morte, enquanto seu corpo ainda estava em casa, no dia da festa de Santa Catarina, Virgem e Mártir, tomei conhecimento da presença da minha amiga Maria Anna Pitcher, que faleceu em 28 de novembro de 1690. Em 1º de dezembro, enquanto rezava diante de uma imagem de Maria, ouvi alguém me dizer: reze por mim. E senti uma lufada de vento frio no rosto, que me sacudiu. Mais tarde, caminhando à noite com uma lanterna, vi algo como uma sombra passando por mim, mas não vi nada mais. Finalmente, no dia da Imaculada Conceição, em 1690, aconteceu-me que, indo à missa, às 4 ou 4:30 da manhã, eu estava completamente sozinha na estrada com uma pequena lanterna no meio do caminho carmelita. Vi à minha frente uma pessoa toda vestida de branco, tão alta quanto a senhorita Pitcher. Não prestei atenção. A figura me precedeu pela estrada, em direção à igreja dos jesuítas. Quando cheguei, tentei ver quem era aquela pessoa. Na capela, vi quem era: Maria Anna Pitcher. Ela continuou a aparecer à meia-noite, me despertando. Aos poucos, comecei a sentir afeição por ela, e rezei por ela com grande fé. Foi-me revelado que esta alma estava destinada a ser virgem, mas o Senhor a levou cedo porque estava noiva. Assim, ela pôde morrer virgem. No dia seguinte, sua falecida mãe veio e, no momento em que me tocou com o dedo e fez uma ferida na minha perna, como se tivesse sido feita por um prego em brasa, sua mãe me tocou e a ferida piorou. Sua mãe fez todo o possível para me impedir de fazer os votos e também se excedeu na comida e na bebida. Tive que jejuar a pão e água por ela. E depois de ter feito muito para reparar os pecados dessas almas, mãe e filha vieram ao meu quarto em 13 de dezembro de 1690, dia da festa de Santa Luzia, a mártir. Então ouvi uma canção muito bonita. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, que me encheu de imensa alegria. Na noite seguinte, a mãe do meu pai veio. Era a festa de São João da Cruz, o dia em que ela havia morrido há 17 anos atrás. Eu jamais imaginaria que ela ainda estivesse no purgatório. Pensei que ela já estivesse no céu. No entanto, em alguns dias, e especialmente no dia de finados, 2 de novembro, ouvimos rumores em casa, mas não acreditávamos que pudesse ser a alma da minha avó. Eu a vi no mesmo estado em que ela morreu. Senti grande compaixão por ela, porque durante sua vida eu a amei como uma mãe e estava com ela quando ela morreu. Ela morou em nossa casa por vários anos e amava a paz. Ela nunca discordou da minha mãe, e todos nós a amávamos. Minha avó era muito religiosa e deu um bom exemplo até sua morte, aos 84 anos. Por isso, todos nós acreditávamos que ela não estava mais no purgatório. Ela me pediu para ajudá-la. Eu estava na cama e, enquanto hesitava em me levantar para ir à igreja, a alma do meu pai, que já havia falecido, veio até mim e me encorajou a me levantar para ajudar minha avó a sair do purgatório. Ela me disse para não ter medo, porque nada me aconteceria, e me lembrou do grande amor que tinha pelo próximo em sua vida, quando às vezes se levantava à noite para ajudar os outros. Ela me mostrou os grandes sofrimentos das almas do purgatório e me convenceu a me levantar para ir à missa com os carmelitas. Quando voltei para casa, a alma da minha avó me deu um sinal de que ela havia sido libertada. As feridas nos meus pés desapareceram, assim como o medo de que algo pudesse me acontecer por lidar com as almas do purgatório. No meu quarto,
montei um altar com uma cruz e uma pintura da Virgem Maria Dolorosa. Coloquei também o rosto de Cristo ecce homo. À noite, eu acostumava rezar diante dessa pintura de ecce homo pelas almas. No dia da festa de São Tomás, eu estava rezando e acendi uma vela em homenagem à Virgem. Olhando atentamente para a pintura, notei que a imagem de Cristo havia começado a chorar. A imagem havia inchado de tanto chorar, e eu temia que o vidro que a cobria se quebrasse. Ajoelhando-me diante da pintura, olhei atentamente com os olhos e vi como o choro diminuía e cessava à medida que eu orava mais. Perguntei a Jesus por que ele chorava, e ele me revelou que chorou por tantos seres humanos que ele amava, enquanto eles o esqueciam. Muitas vezes fui levado ao purgatório e tive que ver aquele lugar aterrorizante. Um dia depois da comunhão, na igreja dos jesuítas, fui levada, acho que pelo meu anjo da guarda, e vi diante de mim um poço muito grande, cujo fundo eu não conseguia ver. Tive a impressão de que reinava ali uma tremenda desordem. Era como um poço muito escuro. Permaneci naquele poço por um longo tempo. Então me levaram para outro lugar, não tão profundo, onde havia um riacho de onde caía água. Desse riacho caía água com fogo. Quando recobrei a consciência, percebi que o poço era profundo e que era o inferno. O riacho de água era o limbo, e o purgatório era representado pela água com fogo. Em outro dia, vi o purgatório como uma prisão de fogo, um lugar de chamas aterrorizantes que não podem ser comparadas a todos os fogos do mundo juntos. As pobres almas são como faíscas de fogo, mas têm uma paciência incrível. Percebi que as almas do purgatório estão de acordo com a vontade de Deus. Lá, uma hora parece durar 20 anos de sofrimento na terra. Compreendi que essas almas do purgatório preferem permanecer lá até o fim do mundo e se apresentarem com a alma manchada diante da presença de Deus. Deus me iluminou sobre as almas dos protestantes. Muitos deles alcançaram a salvação porque eram inocentes e não cometeram pecados graves. Eu os vi na prisão, abrindo a boca para mim como famintos, lamentando-se por terem sido esquecidos e não receberem ajuda. Os protestantes não acreditam no purgatório e não rezam pelas almas do purgatório, pois acreditam que, uma vez que se morre, vai-se diretamente para o céu ou para o inferno. Eles me pediram ajuda, disseram-me que eu podia e deveria ajudá-los. Precisavam da ajuda do sacrifício da missa e da comunhão. Cristo me disse: reze por essas almas. Em 1709, fui levada pelo meu anjo da guarda a um lugar desconhecido, onde vi um grande lago cheio de enxofre e piche. Era o purgatório e um castigo especial. Naquele lago submergiam as almas de pessoas casadas que se haviam entregado aos prazeres da carne e levado uma existência mais bestial do que humana. No purgatório, vi muitas almas que pareciam que já deveriam estar no céu há muito tempo. Minha avó estava lá há 17 anos. Algumas almas estão lá há centenas de anos. A partir disso, entendi quão grave é ofender a Deus e que tudo o que não é desconsiderado neste mundo deve ser reparado lá. Elas me ensinaram o quanto é importante usar corretamente os sacramentos, a oração, as indulgências e até mesmo o sofrimento. Assim pude entender que haviam almas que estavam lá há 100 anos ou mais e entendiam quão grave é o pecado e quão infinitamente grande é a bondade de Deus. Também entendi que todo o sofrimento do mundo não é nada comparado às dores do inferno. Com muito sofrimento, as almas que foram cruéis com seus semelhantes podem ser libertadas, pois a crueldade corresponde à crueldade, grande sofrimento, na vida após a morte. Às vezes, no meu quarto, eu via fogo. Às vezes, enquanto escrevia, grandes faíscas caíam sobre minhas mãos e o papel em que eu escrevia.
e as almas me avisavam que estavam ali. Outras vezes eu sentia muito frio, e as almas vinham até mim, tremendo de frio. O confessor me disse que eu deveria pronunciar o nome de Jesus, ou mostrar-lhes o crucifixo e derramar água benta sobre elas, ou acender uma vela benta para discernir se eram realmente almas do purgatório, almas caídas no inferno ou demônios. Eu entendia claramente que as almas deveriam fazer penitência de acordo com a forma que haviam pecado. Vi almas virem com os olhos inchados de tanto chorar, pedindo-me que fizesse penitência por elas. Outras pareciam famintas e me pediam para jejuar a pão e água para melhorar sua condição, pois haviam pecado comendo e bebendo demais. Outras, que haviam sido irascíveis e impacientes, pediram-me paciência e mansidão. Outras ainda me mostraram uma camisa de crina, um instrumento de penitência. Almas que haviam pecado falando inapropriadamente tiveram suas bocas pregadas e me pediram para permanecer em silêncio. Aquelas que tinham mal controlado sua visão tiveram que ser mostradas com olhos assustadoramente grandes. As pessoas orgulhosas se apresentaram com cabeças deformadas. Vaidosas apareceram com rostos cancerosos. A preguiça era reconhecível pela má aparência das suas mãos. Aquelas que amaram demais os animais em vida tiveram que se apresentar com esses animais em volta do pescoço. À meia-noite de 15 de dezembro de 1690, uma alma que eu conhecia muito bem veio até mim. Era um violinista chamado Johann Georg Lederer, músico da corte. Ele ensinava música ao meu irmão Franz e também me dava aulas. Gostava de beber. Às vezes eu o criticava por isso. Ele morreu em 7 de janeiro de 1688. Apareceu-me na forma de um sapo muito gordo. Acordei e fiquei assustada. Pensei que fosse um demônio. Ele se manifestou dedilhando as cordas de uma lira. Perguntei-lhe por que ele aparecia assim, e ele explicou que a sua vida se assemelhava a um sapo. Assim como um sapo vive em lugares úmidos e lamacentos, ele gostava de beber e beber. E assim sua vida foi encurtada. Por causa disso, ele teve que sofrer tantos anos quantos deveria ter vivido sem que sua vida fosse encurtada. Outra alma me apareceu na mesma forma que tivera em vida, mas estava triste e chorando. Segurava um copo de vinho e me mostrou qual havia sido o seu erro. Era um jovem e sofreria por 40 anos se não fosse ajudado, já que havia encurtado sua vida a tal ponto por causa da sua bebedeira descontrolada. Como ele havia sido devoto de Maria em vida e generoso com os pobres, a própria Virgem Maria me pediu que o ajudasse. Jejuei a pão e água por 40 dias e lhe ofereci orações, sacrifícios, confissões, indulgências e esmolas. Depois de 40 dias, foi-me revelado que ele havia ido para o céu. Em 10 de março de 1714, uma alma apareceu-me com os olhos muito feios, impossíveis de descrever, pois tinha visto imagens inapropriadas. Em 16 de setembro de 1704, a condessa de Steinberg apareceu-me. Ela devia sofrer com a nudez que usara em vida, pois sempre usava tops muito decotados. Parecia-me muito velha. Em 8 de janeiro de 1714, uma irmã leiga da nossa ordem veio ter comigo. O seu rosto parecia destruído pelo cancro. Foi-me revelado que, em vida, ela tinha cuidado muito da aparência exterior. Outra alma da nossa ordem tinha uma aparência terrível, como se aves de rapina lhe tivessem devorado o rosto. Foi-me forçada a parecer assim porque, em vida, tinha sido vaidosa da sua beleza. Em 13 de setembro de 1703, uma alma que eu conhecia muito bem em vida veio até mim. Ela se aproximou e tocou minha testa com a mão, de modo que por 3 dias pareceu-me que eu havia sido colocada sob uma cunha muito pesada. Ela me explicou que em vida havia sido muito cética e teimosa e só fazia o que achava melhor.
Ela havia cometido muitos erros nesse sentido. Em 14 de dezembro de 1712, a alma de uma irmã leiga veio até mim, parecendo muito pobre. Ela me fez entender que seus sofrimentos estavam especialmente em suas mãos. Ambas estavam inchadas, porque ela gostava de ter mãos bonitas em vida, e por isso trabalhava pouco, deixando o trabalho para os outros, e ficava muito ociosa. Em 20 de janeiro de 1723, uma alma me apareceu com os olhos esbugalhados. Percebi que em vida tinha raiva e inveja dos vizinhos, especialmente dos pobres. A condessa Ana Josefa Teresa Prissin foi uma grande amiga minha em vida. Após sua morte em 17 de outubro de 1721, ela me apareceu e me senti compelida a rezar por ela, pois estava em trabalho de parto intenso. Ela morreu disso e me apareceu feliz, pois em vida havia sido muito devota. Sua aparência era a mesma de quando estava em vida. Eu havia cometido o grande erro de confundir o dia com a noite e a noite com o dia. Ela me pediu para oferecer a comunhão por ela, pois em vida a havia negligenciado muito. Além disso, havia perdido muito tempo. Em 18 de outubro, toda a minha comunidade ofereceu a comunhão por ela. No dia 24, ela foi elevada ao céu pelo privilégio sabático do escapulário de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Eu a vi em uma glória indescritível e ouvi uma canção maravilhosa que dizia: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Em fevereiro de 1709, vi uma alma que parecia um fogo vivo. Em vida, ela havia sido cervejeira, vendia cerveja. Tinha uma filha para criar e a levou para um convento para mantê-la longe das más companhias da taverna. A menina se apegou às freiras e queria ficar. Mas sua mãe a levou para fora e tentou incutir outros pensamentos nela. Depois de 3 semanas, a mãe adoeceu e morreu. Em 12 de fevereiro, eu a vi com uma aparência horrível, queimando em chamas. A mãe me pediu para rezar para que sua filha seguisse suas inclinações religiosas, para que suas tristezas pudessem ser amenizadas e ela pudesse ser libertada. Em 17 de julho de 1696, João Sobieski III, o famoso rei da Polônia, faleceu. Ele havia sido comandante em chefe das tropas aliadas que libertaram Viena do cerco dos turcos muçulmanos em 1683. Na oitava do dia de Santa Teresa, 15 de outubro, vi sua alma na forma de um homem alto, que não disse nada. Em 4 de novembro, em êxtase, fui levada a uma sala ampla onde havia um caixão. Quando recobrei a consciência, senti-me impelida a rezar e oferecer a comunhão por ele e pelos membros falecidos da sua família. Eu conhecia todos os seus erros na vida. De 6 a 11 de novembro, tentei oferecer-lhe todas as minhas boas obras e obter indulgências. Em 11 de novembro, festa de São Martinho de Tours, foi-me apresentado um delicioso banquete para me mostrar a mesa celestial que estava preparada para receber sua alma. Durante a missa, vi com meus próprios olhos sua alma, já radiante, indo para o céu. O imperador José I da Áustria faleceu em 17 de abril de 1711. Quando recebi a notícia da sua morte, Deus incutiu em mim um amor especial por sua alma, e me senti impelida a orar e ajudá-lo por 40 dias. Em minhas orações, senti a presença da sua alma. Após esses 40 dias, vi sua alma em uma grande túnica preta, e, em tom muito afetuoso, ele me chamou: Virgem Maria Ana. Eu não o havia reconhecido. Ele me disse: Você não me reconhece? Eu sou José, o imperador. Daquele momento em diante, fiz tudo o que pude. E em 29 de janeiro de 1712, ouvi com um olho aberto e outro fechado, indicando que ele se importava muito pouco com os assuntos da igreja. Em 9 de fevereiro,
ele me apareceu com a alma completamente branca. Em 14 de fevereiro, ouvi ascender ao céu, muito feliz. Minha irmã, Ana Catarina, teve 2 filhos, Félix e Inácio. Félix morreu em 23 de março de 1702 e Inácio lamentou profundamente sua morte, apesar de sua desobediência e raiva. Ele morreu em 14 de junho. Poucos dias depois, os 2 irmãos mortos me apareceram. Vi Inácio, de 4 anos, nos braços de seu anjo da guarda, carregando-o para o céu depois de passar algum tempo no purgatório. Vi muitas crianças de 4 anos no purgatório e aprendi que, quando estão prestes a morrer, é bom que se confessem e se arrependam, que sejam absolvidas e que lhes seja dada a unção dos enfermos. A missa é o remédio mais eficaz e salutar para as almas do purgatório. A água benta lhes faz muito bem. Muitas vezes Jesus me aconselhou a aspergir água benta sobre os ossos ou restos mortais dos falecidos. Quando vinham me visitar, eu aspergia água benta sobre eles, e eles me agradeciam. Eu costumava fazer isso todas as noites antes de dormir. Um dia eu esqueci, mas as almas não me deixaram em paz e ficaram circulando ao redor da minha cama até que eu me levantasse e aspergisse água benta sobre elas. É interessante notar que as almas benditas do purgatório estão sempre ao lado de seus anjos da guarda, até o momento em que finalmente vão para o céu para desfrutar da felicidade celestial eterna. No entanto, elas nunca são separadas permanentemente deles. Por toda a eternidade, seus anjos serão como amigos inseparáveis, como se fossem da família. Texto organizado pelo padre Ángel Penha.